Olá, saudosos, ilustres irmãos, que saudade tenho eu em falar-vos, estar com todos, né? Eu queria hoje fazer uma reflexão sobre 1 Coríntios, capítulo 4, onde Paulo fala sobre si mesmo a alguns judeus, né, que estão em conflito, novidade, né? Estão em conflito sobre quem é deste, quem é daquele, quem é de Cefas, quem é de Apolo, quem é de Paulo, quem é desse, quem é do outro, né? E aí ele faz um esclarecimento a dizer que nem ele mesmo é dele mesmo, né? Não batizei a ninguém para que diga isso de mim, né? Não batizei ninguém em meu nome. Ele fala isso, né? Bem interessante, né? A gente vai e dá uma observação na arrogância, né? Na soberba do homem, para, claro, não engrandece a si mesmo, mas engrandece a um outro homem, né? E aí se faz grande por meio desse outro homem, para diminuir o outro homem que se quer também fazer grande por meio de outro. Ah, esse tá certo, ah, esse tá certo, ah, esse tá errado, aquele tá errado, né? Para a gente ver o quão pequeno somos, né? A esse nível também, ok? E uma outra observação dentro desse capítulo 4, né? A Paulo, ele é bem crítico, né? Ele sempre se diminui para que... E lá no final ele vai falar, né? Falo isso não para envergonhar-vos, mas para que sejam meus imitadores, né? Ele, ele coloca assim aqui no versículo 3, né, desse capítulo 4. Todavia, a mim um pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Bom, eu vou parar aqui nessa primeira parte aqui só para fazer um adendo, né, uma explicação. Ele diz que nem a ele mesmo ele se julga, né? Mas olha só, ele não julga a ele mesmo. Mas por que ele não julga a ele mesmo, Paulo? Porque, mas ele não foi um assassino antes do iluminismo, né, da iluminação, tal. Sim, só que antes ele não tinha Cristo, né? Ele não tinha a reflexão de Cristo. Uma vez que ele foi batizado pelo Espírito Santo, uma vez que veio a ele o esclarecimento, ele entendeu que Cristo se fazia crescente dentro dele, né? Então as ações, as atitudes dele não são mais dele, é de Cristo. Então ele já se eximiu aí, a partir daí, de julgar a si mesmo. Não sou eu quem me julgo mais, né? Mas todavia me ponho a ser julgado por vós ou por, né, algum juízo humano. Por quê? Porque ele sabe que ou as pessoas ou os juízos humanos que o julgarão são permissões dadas por quem? Por Deus, né? Então logo se conclui que a, as correções, né, das ações de Paulo são feitas por Deus por meio da permissão divina em que estas pessoas ou estes juízos humanos o julguem, né? Ó, que legal, interessante. Portanto, logo ele não sente raiva, indignação, frustrações, que são emoções, sensações humanas, né? O entendimento é: meu pai é quem está me dando aquele puxão de orelha ou aquela correção, aquele acerto, para que eu permaneça reto no caminho, né? Mas aí ele bem coloca aqui, ó: porque em nada
me sinto culpado, né? Olha só, porque em nada me sinto culpado. Ele não se sente culpado. Mas quem é esse que não se sente culpado e ainda assim se entrega a ser julgado pelas pessoas e pelo juiz humano? Um inocente se entrega a ser julgado pelas pessoas e pelo juiz humano, né? Oh, aí cabe aquele dito normal que nós fazemos, né? Ah, quem não tem culpa não se preocupa, né? Quem não tem culpa não se preocupa. Porque se você não é culpado, por mais que as pessoas te julguem, né? Ah, mas e se formos condenados injustamente? Eu acabei aqui de falar, né? Quem é que permite que as pessoas nos julguem? É Deus. Assim, se nos condenarem por estas, né, ações, mesmo nós achando, crendo que não temos culpa e formos julgados, sentenciados, culpados, é Deus querendo a nós correção, né? Corrigir-nos, acertar, né? Nos proporcionar algo de melhor que esteja a nós faltando. E outra coisa interessante aqui, ó. Ele diz que não sente culpa nele. Em nada acha culpa nele. Paulo dizendo, né? Mas nem por isso me considero justificado. Nem por isso me considero justificado. Ele está impedindo qualquer minúcia de soberba suba ou cresça dentro de si, né? Não me sinto justificado apesar de não achar culpa em mim. Interessante, né? É algo que nós devemos também aprender com Paulo. Pois quem me julga é o Senhor. Então não são as pessoas que o julgam, nem o condena, nem o absolve, nem o juiz, né? Os juízes. Não são eles quem o condenam, ou quem nos condenam, ou quem nos absorvem. É Deus. É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos absolve, é Deus quem nos condena. Amém, meus irmãos? Aí, continuando. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Cada um receberá de Deus o louvor. Resta saber se este louvor será de bom grado ou de mau agrado, né? Depende das suas obras, né? A fundação do mundo foi feita Cristo quem fez a fundação do mundo. E cada qual vai fazendo, levantando aí a sua estrutura, né? As suas obras, né? Os seus prédios, né? Seja ele de ouro, seja ele de prata, seja ele de bronze, seja ele de cobre, seja ele de alvenaria, de madeira, seja ele de palha. E aí, por fim, quem vem e faz a purificação? O fogo. Então nós seremos salvos por meio do fogo. O fogo vai fazer com que algumas das estruturas permaneçam e outras desapareçam. Então somos julgados pelo fogo. E aquela estrutura que permanecer, essas são boas obras feitas que permaneceram, que deram fruto. É esse o adeno que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, pede para nós fazermos boas obras,
estas que darão bons frutos, são essas que irão permanecer sobre o alicerce construído por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 fala assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendas a não ir além do que está escrito. Para que em nós aprenda a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, né? Ó, essa palavra aqui que ele acabou de dizer, apliquei estas coisas por semelhanças a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendas a não ir, em nós aprendas a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um ou contra o outro. Bom, muitos são aqueles que justificam algumas ou muitas, né, digamos assim, ações dentro da Bíblia, né? Isso é bom. Tá escrito dentro da Bíblia. Só que temos duas Bíblias, né? O Novo e o Velho Testamento, ou na ordem, o Velho e o Novo, né? O Velho antes de Jesus Cristo, vou colocar bem aqui assim, né? Antes de Jesus Cristo, e o Novo após Jesus Cristo, né? Então, muitos, para que se justifiquem, né, ou justifiquem as suas próprias ações, estes colocam esclarecimentos do Velho Testamento, né? Mas só que se esquecem que o Velho Testamento, até o fim do Velho Testamento, que é com o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é, como é que fala? Estruturado. Ele é estruturado dentro da lei, né? Da lei de Moisés. E nós entendemos, nós conhecemos as histórias e sabemos que os fariseus decaíram por meio da lei. A lei não é má, nas palavras de Paulo, a lei é boa. Só que a soberba, né? Eu faço mais, eu me exponho a dizer que faço mais. O dinheiro, o dízimo, essas questões assim, né? O dízimo é ruim? Não, não é ruim. Já falei isso em outros vídeos, que o dízimo é bom, né? Só que o, o que era, né, segundo a lei, necessário, digamos assim, para mostrar a Deus que fazemos em nome dele, gratidão a ele, entregando o dízimo, é com relação à lei, para não deixar justamente essa questão da riqueza, da soberba humana atrapalhar no caminho santo, né? No caminho que na verdade deveria ser um caminho crístico, né? Que nós ganhamos, né, conhecimento com o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com o nascimento, digamos assim, não aparecimento, né? Nascimento. Então, as pessoas se justificam justificam algumas de suas ações com o Velho Testamento. Sendo que, na verdade, o Novo Testamento, que é o exemplo, né, que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, cabe do caminho do Novo Testamento, do Novo Evangelho, em diante, né, que é a fundação aonde devemos edificar, né, construir nossos prédios, né, por meio de nossas ações, as obras, né? Claro que as obras não irão nos justificar, mas nós nos justificaremos
mostrando assim o fruto, né, que permanecerá após a ação do fogo, da iluminação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. E o louvor dele será dado a nós. Será esse louvor de bom grado ou de mau grado, como já falei, né? Então, ele fala aqui, Paulo, né? Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Aprendas a não ir além do que está escrito. Aprendas a não ir além do que está escrito. Lá atrás, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo não, vou colocar no capítulo anterior, que ele trata muito mais nessa questão aqui, no capítulo 3. Ele fala, né, da questão de nós, como é que fala as questões aqui que ele falou, cara? Ele diz assim, né, a gente não deve ir além do que está escrito. Ele fala que Deus, isso, veio aqui a mente aqui agora, que tinha desaparecido. Deus, ele pega os sábios e confunde os sábios. Por quê? Os sábios, as interpretações humanas, as sabedorias humanas, são humanas, né? Mas antes de serem humanas, foram proporcionadas por quem? Por Deus. Só que a eloquência do homem, a soberba do homem, se faz pensar, ou ao menos dispensar, a parte a qual de onde ela veio, que veio de Deus. Então ele se engrandece em si mesmo, que aí é o caso, a questão da soberba, né? Cortando esse elo de recebimento, né? Porque o conhecimento, a riqueza, o discernimento do indivíduo não cresceu nele, não simplesmente apareceu nele. Houve então uma origem que venha de Deus. Aí ele até brinca assim no capítulo 3. Ou vós que destes o entendimento, o conhecimento no pensamento das coisas de Deus antes dele, conheceste a Deus antes dele, né? Aí Paulo faz um adendo que antes nós conhecemos ou temos a mente de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Já recebemos, né? Então, para que você não deixe, né, que esse entendimento, essa soberba, né, de querer, eu compreendi, eu discerni que essa palavra aqui no Novo Testamento quer dizer isso, e quando que na verdade não está escrito. A compreensão do Novo Testamento, ela está em si mesma, ela não foi escrita por mãos humanas, né? Agora eu não lembro onde foi o livro que eu li isso, né? A Bíblia não foi escrita por mãos humanas para que houvesse de ter várias interpretações. Paulo que fala isso, tá? É um dos livros de Paulo, agora eu não lembro. Mas depois eu cito a vocês caso lembre. Ela foi escrita por Deus, né? Por homens, né? Inspirados no Espírito Santo, ou seja, por Deus. Uma interpretação só. E aqui mesmo ele disse aqui, ó. Aprendas a não ir além do que está escrito. Escrito, não é interpretado, é escrito. E aí, a você afirmar alguma coisa além do que está escrito, você está indo além, né? Além do que está escrito, você está indo além. Ou seja, você está indo contrário ao exemplo dos apóstolos. E o próprio apóstolo Paulo aqui diz que nós, apóstolos, somos considerados como vis, como os piores dos piores. Fomos, como é que ele fala aqui? Não, tá aqui na frente. Eu vou ler, que aí é melhor, né? Para não dizer que eu estou indo além do que está escrito, né? Porque quem
Quem te diferencia? Aqui ele fala, né? Para justamente não permitir que a soberba te consuma, né? Quem te diferencia? Quem te fez isso? Quem te fez aquilo? Quem te proporcionou isso? Quem te proporcionou aquilo? Ele está te lembrando que você está sendo herdeiro de dons, de entendimento, de conhecimento, que advém de Deus. É em Deus que nós buscamos as riquezas. É em Deus que nós buscamos os dons. É em Deus que nós buscamos o entendimento. Então, nós não devemos ser soberbos, devemos ser gratos, porque é dele que advém todas as coisas. E nós serão elas manifestadas ou manifestas. E que tens tu que não tenhas recebido? Olha aí. E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinas. E proverá Deus reinar, que reinemos para que... Não. E proverá Deus que reine para que também nós reinemos com ele. Né? Proverá Deus reinar para que também nós reinemos convosco. Né? Para que todos, se Deus reinar, todos nós reinaremos com ele. Né? Reinaremos com ele. Veja que se nós esperarmos em Deus, se nós depositarmos nossa fé em Deus, se nós crermos em Deus, perseverarmos em Deus, Ele reinando, nós também reinaremos. Não como o homem, que um querendo reinar sobre o outro, né? Onde advém toda a confusão, né? Advém toda como é que fala, inveja, né? Toda perversidade, porque um quer reinar sobre o outro, mandar sobre o outro, né? A confusão se estabelece aí. Mas quando Deus reina, todos nós reinamos com ele, e ele está em nós, não é isso? Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, é isso que eu queria falar aqui, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo e aos anjos, né? E aos homens, ao mundo, aos anjos e aos homens. Os apóstolos foram postos como espetáculo, né? E aí ele já diminui não só a ele, mas também a todos os outros apóstolos, dizendo: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, nós apóstolos fracos, e vós fortes, vós ilustres, e nós vis, maus, né? Ele está falando dos apóstolos nesse sentido. E se são eles o exemplo, nós devemos imitá-lo. Ele vai dizer lá embaixo, não vou ler tudo, que ele faz isso não para nos humilhar, não para nos diminuir, porque eles se inspiram, melhor, nós nos inspiramos nos apóstolos, né? Eu estou falando na pessoa de Paulo aqui, né? Nós nos inspiramos nos apóstolos. E pelo fato, eles são os exemplos a serem seguidos. Ele fala lá no finalzinho lá do 6, ele fala para que nós aprendamos com ele, né? Com eles, melhor dizendo. E se nós aprendermos com eles, nós também devemos nos diminuir, não em soberba, né? Em soberbecer. Somos blasfemados, aqui, ó. Vou ler aqui antes. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Nos afadigamos e trabalhamos com nossas próprias mãos. Até este presente hora, sofremos fome, sede e estamos nus. Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Meus irmãos, até aí já tomou paulada aí muitos pastores, né? Crescendo por conta
da obra, né? E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, blasfemados e rogamos. Até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Aí aqui ele coloca essa parte que eu falei, né? Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, né? Que foi a toda a confusão que iniciou essa carta, né? De dizer, eu sou discípulo de Gaio, eu sou discípulo de Apolo, eu sou discípulo de Paulo. Esse é melhor que este é melhor que aquele e tal. E ele já fala aqui, né? Todos fostes gerados em nome de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Temos uma só origem, né? E Cristo Jesus nos leva a Deus, né? Assim como Deus nos leva a Jesus Cristo. E é uma coisa só. A gente não deve deixar pequenices, né? Pequenices, coisas fúteis, nos desvencilhar da verdade, né? Da verdadeira obra, da boa obra. Nós temos que permanecer na boa obra com humildade. Aquele que percorre a boa obra, percorre com humildade, com generosidade, com zelo, com gratidão a Deus, por amor a Deus, temor e tremor, né? Paulo fala isso aqui também. Ele tem temor, ele tem tremor nas coisas de Deus. Veja que ele não acha culpa nele. E ainda assim ele tem temor e tem tremor, né? Porque Deus ainda sim pode julgá-lo, ele mesmo não tendo culpa. Deus decidiu julgá-lo, condená-lo, Deus assim o fará. Se assim com ele o fará, imagina conosco, né? Admoesto-vos, portanto, a que sejas meus imitadores. Puxão de novo. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, né? Como se Paulo não deixasse claro o bom exemplo e não fosse ele o bom exemplo a ser seguido. Alguns andam inchados, alguns andam se ensoberbecendo, né? Esquecendo o que Cristo deixou, senão este mesmo caminho que Paulo aqui cita, que todos devem seguir, né? Não além da letra, não além da palavra, né? Mas contudo basear-se-ão todos dentro da palavra. A palavra tem um só entendimento, porque ela foi escrita por Deus, não por mãos humanas, para ter várias interpretações. E se ainda assim colocarem interpretações, que esta interpretação seja uma dentro da palavra, não várias interpretações, né? Porque Deus, ele é bem claro naquilo que ele quer dizer. Ele não quer dizer várias coisas, ele quer dizer uma única, né? Que professor é este que ensina um assunto, mas dá várias interpretações para este um assunto? Não. A interpretação ela é única, ela pode ser aprendida de diferentes formas ou meios para se chegar a uma única conclusão. Amém? Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não as palavras do que andam inchando, mas a virtude. Ah, moleque, outra pedrada, né? Não, como é que fala? Vou repetir, ó. Em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, né? Ó, o Senhor terá convosco as minhas palavras, né? As palavras do Senhor. Então conhecereis, não as palavras dos que andam inchados,
mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. E virtudes são boas ações, né? Boas interpretações, né? Se diminuir, se diminuir, se diminuir. O que Jesus falou lá na Santa Ceia? O maior vai fazer o que com o menor? O maior vai servir ao menor. O menor será sempre privilegiado. Aquele que se faz ou que se acha grande no meio de vós, que sirva aos menores. Os últimos serão os primeiros. Os que se acham primeiros serão os últimos. Todos esses ensinos são de Cristo, cara. Todas essas... Ah, tá. Vou terminar aqui. Quer quereis, irei ter convosco, com varão ou com vara ou com amor e espírito de mansidão. Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Mesmo com a vara, gente, Deus vai com espírito de mansidão, amor. Ele ensina, ele tem paciência. Teve com os apóstolos, porque até poucas horas antes dele ser entregue, ele entendia, né? Sabia que os apóstolos ainda não estavam prontos. Mas ele teve paciência, tá bom? Então que tenhamos todos paciência, né? Que tenhamos todos amor, compaixão, que aqueles que se acham grandes, que se diminuam, assim como Paulo, assim como os apóstolos, Pedro, João, Tiago, aos outros, né? Que se mostram pequenos, pacientes, amorosos e que compreendam, né? Tenham paciência para que compreendam com o tempo o verdadeiro entendimento e propósito das palavras dos ensinos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus, ficou bem grande, mas Deus abençoe a todos que têm olhos para ver, que vejam, ouvidos para ouvir, que ouçam. Amém. Forte abraço.